Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pronto, olha eu aqui, como é que vocês estão? Eu estou bem, falei como é que eu estou, né? Não, como é que vocês estão, porque eu sei que eu estou bem, pelo menos por enquanto. Trouxe um elástico aqui, uma borracha, na verdade, vou explicar mais ou menos sobre energia potencial com isso daqui. Ah, Podemos usar também uma borracha muito suja, nossa, olha isso, meu Deus, olha. Extremamente suja, né, para falar sobre energia potencial gravitacional também. Eu já falei isso com vocês na aula Zoom, tá? Pelo menos sétimo B de hoje, né? Acredito que esse vídeo vá para o ar ainda hoje, na terça-feira. E, seguinte, lembrando que a energia potencial, até coloquei aqui na próxima aula, né? A energia potencial é a energia armazenada, ou seja, quando um corpo ele tem o potencial, né, de manifestar essa energia, de manifestar esse tipo de energia. Beleza? Vamos começar com a energia gravitacional. Bom, então, pessoal, como que vai acontecer, né? Vamos supor, nós temos essa borracha aqui imunda, muito suja, imunda, e quando a gente levanta ela, né, a gente usa os nossos músculos, nós mesmos levantamos ela, subimos ela para uma altura um pouco maior, se a gente solta ela, ela tem um potencial então de fazer esse movimento aqui, de cair, né? Então, se levanta ela, ela tem a capacidade, né, o potencial de realizar este movimento nessa altura e nessa velocidade. Se você faz isso mais baixinho, ó, ela tem um potencial menor. Ou seja, vamos pensar o seguinte, né? Quanto mais você sobe, levanta um objeto, mais energia você armazena nesse objeto, tá? Mais energia você armazena nesse objeto, e com isso ele é capaz de percorrer numa maior velocidade e numa uma distância maior esse movimento aqui retilíneo. Viu? Caindo. Beleza? Então, isso é energia potencial gravitacional. Por que gravitacional? Qual que é o tipo de energia Qual que é o elemento, né, que permite que essa energia seja armazenada? A gravidade da Terra. Se isso fosse feito no espaço, não ia fazer diferença nenhuma, né? O que faz com que essa borracha caia, né, ou qualquer outra coisa, ou até mesmo nós mesmos caiam, né, é justamente a gravidade. Se não tivesse gravidade, não existiria energia potencial gravitacional. Agora, uma que existe aí em tudo quanto é lugar, né? Em qualquer lugar que você vá, tanto que é uma forma de astronautas realizarem atividades físicas, né? É usando borrachas, elásticos e tudo mais. Ó, isso aqui eu comprei para fazer alguns exercícios de academia não, né? Alguns exercícios sem academia, né? E basicamente é uma tira de borracha, né? Uma tira de borracha. Quando eu estico ela, eu estou armazenando energia potencial nela. Ó, como segura. Estou armazenando energia potencial nela. Com isso, né, quando eu faço isso, se eu solto ela, ó, ela volta. Ela faz esse movimento aqui, ó, sem que eu faça força. Na verdade, eu estou fazendo força para armazenar essa energia. Quando eu solto, ela para, né? Então, ó, estou puxando, 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 puxando. Quanto mais eu puxo, mais energia potencial eu tenho para ela fazer isso. Sacou? Bom, vou tentar explicar a energia lá, continuar a explicar a energia potencial também de outras formas, beleza? Ah, outra coisa que eu estava esquecendo, né? Energia potencial elástica, nós não temos só nos elásticos, tá? Nós não temos apenas nos elásticos, tá? Nós temos também nas molas, que eu não tenho mola aqui,
Infelizmente. É mola com M, M de macaco, viu? Não é bola. Porque eu tenho o nariz um pouco entupido às vezes quando eu tô falando, não sei porquê. Não é corona, tá bom? Não é corona. Nossa, agora eu percebi. Tá bem entupido hoje, ó. Então, a energia elástica, ela pode ser encontrada também nas molas, tá? Nas molas, naquelas que a gente encontra, por exemplo, na suspensão do carro, que a gente encontra até dentro da lapiseira, que eu não tenho lapiseira, não costumo usar, mas dentro da lapiseira vocês têm as molinhas lá dentro, para quem já desmontou já percebeu isso. E o que acontece? Quando você comprime uma mola, deixa eu ver se nós temos aqui na... Não estou compartilhando a tela, né? Mas, ó, quando você... Não tem. Quando você comprime uma mola, né? Você solta ela volta ao seu estado inicial. Quando você está comprimindo essa mola, você está armazenando energia nessa mola. Você está fazendo com que ela tenha energia potencial do quê? De levantar e subir de novo. Então, quando você comprime a mola, você está dando energia potencial para ela, e quando você solta, ela sobe. Beleza? Deixa eu mostrar um material para vocês aqui que eu acho que dá para entender legal, muito legal. Pois é, gente, não achei um vídeo que eu achava que eu tinha visto, mas eu realmente não achei. Então, eu vou tentar explicar isso daí por meio de imagens, tá? Os vídeos que eu achei, na verdade, eles mostram como resolver exercícios de física sobre esse assunto. Então, não é a intenção no momento. Né? No momento, a gente tentar entender aí a parte, vamos dizer, teórica, né, do negócio. Então, ó, a mola, gente, ela tem duas formas de se apresentar energia potencial, que é a seguinte, ó, voltei, aqui embaixo, ó, basicamente, a mola, quando ela está relaxada, ela não tem energia potencial nenhuma. Quando alguma coisa aperta ela, né, nós temos essa distância aqui, que é a distância x, quando ela é apertada, ela tem uma energia acumulada nela, né? Visto que, se você solta, se você tira essa força de compressão, ela volta ao seu estado inicial, né? Como eu expliquei agora há pouquinho. E também a gente pode ver esse tipo de força elástica também na mola, quando ela se encontra esticada, ou seja, vamos supor, a gente tem uma mola aqui, que está presa na parede, você coloca um peso, né? Uma massa aqui, uma certa força aqui, uma massa aqui, peso. Você coloca esse peso aqui do outro lado e esse peso vai puxar, vai distorcer essa mola, né? Até que ela fique nessa posição aqui. Ou seja, assim como o elástico, como a borracha, né? A mola ela vai realizar essa função também. Só que ela também vai realizar a função de compressão, né? A função de comprimir e voltar ao seu estado inicial. Então, são duas formas aí da mola apresentar a sua apresentar energia potencial. Beleza? E uma outra forma, então, da energia potencial aparecer, surgir, né? A gente conseguir perceber essa energia. Na verdade, a gente percebe que existe energia potencial quando ela é transformada em energia cinética, ou seja, quando esse potencial é transferido, é transformado, então, em energia efetivamente, né? Ou melhor dizendo, em movimento efetivamente. Né? Quando tem movimento, a gente percebe que aquele corpo antes tinha potencial, energia potencial. Eu peguei esse carregador aqui, que foi a única coisa mais parecida com um pêndulo que eu achei aqui em casa, né? Então, ó, o que seria um pêndulo? Vocês iam me responder, provavelmente, né? Que um pêndulo nada mais é do que uma fita, um fio ou algo parecido com um pezinho na ponta, como a gente vê aqui. Correto?
Isso aqui seria como se fosse um pêndulo. Vamos lembrar daqueles relógios antigos que a gente não vê mais hoje em dia, né? Que tem aquele pêndulo marcando os segundos, né? Ó, eu vou hipnotizar vocês. Vocês vão começar a gostar de ciências. Você vai começar a gostar. Compre batom, né? Tinha aquela propaganda, né? Do batom. Ó, então beleza. Um pêndulo aqui, né? Ou melhor, né? Um fio com um pezinho na ponta. Quando eu faço isso, eu armazeno ou eu dou a esse pêndulo aqui energia potencial. Ou seja, uma energia para ele conseguir para ele realizar um movimento, ou para ele ter potencial para realizar um movimento. Quando eu solto esse pêndulo, essa energia que era potencial passa a ser agora energia o quê? Energia cinética, que é a energia do movimento, porque ó, ele está movimentando, né? Ó. Agora ele está movimentando porque eu dei energia a ele. Beleza? Então, basicamente, vamos voltar lá para a nossa lousa, tão querida lousa. Então, basicamente, dá para ver aqui no cantinho, né? Ó. Dá para ver aqui o que eu vou escrever, né? Ó, aqui. O que eu escrevi já, na verdade, né? Basicamente, energia potencial ela é encontrada de duas formas, tá? Duas formas diferentes. Ó, basicamente, diferença de altura na posição dos corpos, né? Da borrachinha. Então, daqui, por exemplo, até o chão, né? Ó. Beleza? Estou dando energia potencial para essa borrachinha, energia potencial, energia potencial, energia potencial. De repente, quando eu solto, essa energia potencial se transforma em, deu para ver? Em energia cinética. Beleza? Então, esse é o tipo de energia potencial gravitacional. E também a energia potencial gravitacional, porque eu estou dando energia potencial para este pêndulo aqui, né? Para este pêndulo. Então, eu estou dando energia potencial. Certo? Então, nós temos, além da energia potencial gravitacional, nós temos também a energia potencial elástica, que nós encontramos aonde? Naqueles corpos que você consegue distorcer eles, você consegue então deformar eles, eles saem da posição da forma original deles. Só que quando você solta, ele não dói, gente. Quando você solta, ele volta para a posição normal. Percebe? Então, ele está aqui normalzinho, ó. Normalzinho, normalzinho, normalzinho. Deformei ele. Soltei. Ele volta para a posição normal. Certo? Maravilha, então. Então, a gente consegue encontrar energia potencial elástica aonde? Nos elásticos, né? Obviamente. E também nas molas, como eu mostrei para vocês aí. Nessas fotinhas aqui, né? As fotinhas, esses desenhos que eu mostrei para vocês, né? Aqui também, né? Então tem, por exemplo, tem uma mola e aqui tem uma caixa com uma certa massa, né? De forma assim mais cotidiana, peso, né? E se a gente arrasta essa caixa, ela fica aqui, o atrito com o solo faz com que ela fique nessa posição e a mola, então, ela é distorcida, né? Caso você corte essa relação aqui da mola com essa caixa, ela volta para a posição original. Tá bom? É basicamente isso. Bom,
elásticos e molas. E... Opa, achei que tinha escrito o resto. Ainda não. Ah, gente, ó, só para finalizar então. Para vocês terem uma ideia aí, vocês podem encontrar esse assunto, né, sobre energia cinética que eu falei na aula, na última aula do YouTube, né, e energia potencial. Primeiro, energia cinética, vocês encontram isso na página 291. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para ver. É isso mesmo. 291. E energia potencial, ela começa também na página 291 e vai até 292, tá? Opa, 2902 não, né? 2912 não, 292, tá? Então, página 291, energia cinética. E aí você vai tratar a energia cinética aí, né, nessa página e depois energia potencial 291 e 292. Lembrando que energia cinética e energia potencial estão dentro desse fator aqui, dentro desse tipo de energia, que é a energia mecânica, tá bom? Energia relacionada ao movimento, energia mecânica. Quando existe um movimento efetivamente, cinética, lembrando do cinema que eu mostrei para vocês na aula, né? E quando não há, então, quando não há movimento e sim um potencial para que haja um movimento, energia potencial. Alright, baby. Tudo certo? Espero que vocês tenham entendido, então, esse assunto. A gente vai continuar falando sobre energia, tá? Iniciando aí o assunto energia. Espera aí um minutinho, vamos colocar a perfumaria aqui. Muito bem, energia elétrica. Que essa sim, né, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com as coisas que a gente usa, né, com os objetos que precisam de energia para funcionar. Então, vamos lá. Bom, eu achei esse esqueminha bem interessante, né? Ficou um pouco claro demais, eu achei, né? Então, ficou com um pouco contraste, mas tá bom, tá interessante. Que mostra, né, os tipos aí de obtenção de energia elétrica. Basicamente, o que é energia elétrica, né? A energia elétrica ela é adquirida transformando outros tipos de energia nela, tá? Gerando energia baseado no que a gente tem como energia propriamente dita na natureza. Então, basicamente, vamos supor. Lembra que eu falei da energia potencial gravitacional? Então, se você tem um rio, por exemplo, daí você, de forma artificial, olha o meu mouse aqui, de forma artificial, você faz com que a água desse rio caia de um lugar para o outro. Esse movimento, né, tem energia potencial, então esse movimento do rio, né, da água do rio, na verdade, faz com que a água passe em alta velocidade por meio em turbinas. Então, esse movimento move turbinas e essas turbinas, então, alimentam os geradores. Esses geradores produzem energia elétrica. Isso aqui, basicamente, é o uso da energia cinética, né? Potencial e cinética, ou seja, energia mecânica, né? O uso da energia mecânica dessa água, tá? Bom, energia solar. Nós temos essas placas aqui de energia solar. É um pouco mais complicadinho entender como que elas funcionam, mas basicamente é a seguinte. Bom, vou tentar explicar de uma forma assim simplificada, mais tranquila para vocês entenderem, que é o seguinte. Nessas placas solares nós temos um lado, uma parte que é positiva e uma outra que é negativa. Vamos ver se a gente consegue. Aí. Uma positiva e uma negativa, nessas placas aqui, tá? Em cada quadradinho desses. Sendo que uma parte, uma região, tá? Ela tem excesso de elétrons e a outra tem uma falta de elétrons. Os elétrons são partículas pequenininhas que ficam rodeando o núcleo nos átomos, tá? E esses elétrons, então, quando eles estão em excesso de um lado e falta em outro, eles passam da parte positiva para a parte negativa. Só que para isso, né,
O lugar que está negativo, na verdade, tem excesso de elétrons, né? Porque os elétrons eles têm carga negativa. Calma que eu não quero explicar isso agora, isso tem que deixar lá para o oitavo, nono ano, tá bom? Ó, não que esteja muito longe, né? Mas eu não quero confundir a cabeça de vocês com isso esse ano, tá? A da parte negativa, então, ele vai para a parte positiva, esses elétrons vão do negativo para o positivo, e nessa transformação, ou nessa viagem que ele faz, ele passa por um fio, então, e esse fio, então, transforma esse movimento de elétrons em energia elétrica. Para vocês entenderem assim, para vocês estudarem isso de forma mais aprofundada, tá? Para quem quiser, obviamente, né? Não vou me aprofundar muito nisso agora, mas seria interessante vocês assistirem esse vídeo aqui que é chamado de Ponto em Comum, tá? Na verdade é o canal Ponto em Comum, aqui, canalzinho Ponto em Comum, e é um canal bem interessante, tá? Que fala sobre muitas coisas relacionadas à ciência. E esse vídeo é um pouco antigo, de 2016, né? Mas ele é muito interessante e fala sobre como a energia solar é convertida em eletricidade, tá? Vou deixar o link para vocês, mas é só procurar esse título aqui, ó. Como a energia solar é convertida em eletricidade, ponto em comum. E vocês vão achar. É ótimo. Esqueci de abaixar esse negócio aqui e aí não sai som. Agora, voltando aos outros tipos aí de fonte de energia, né? Um outro exemplo aí é a energia eólica, energia que vem dos ventos, né? Então, o vento passa por essas pás gigantescas, desses cataventos gigantes aqui, tudo muito grande, tudo gigante. E o que acontece? Essas pás, então, giram e essa energia cinética, mais uma vez, olha só, vocês usando o que vocês aprenderam há pouco tempo, essa energia cinética, então, das pás, né? Ela alimenta então um gerador de energia que fica atrás desse sistema aqui e transforma então esse movimento em energia elétrica. Tudo envolve então um gerador, né? Bom, eu falei gigante, né? Porque essas usinas, podemos dizer, né? Essas usinas de energia eólica, elas são muito grandes. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui com uma fotinha. Bom, como por exemplo, né, dá para ver aqui nessa imagem aqui, né? Vocês conseguem ver as estradinhas e também o pasto que fica embaixo desses cataventos gigantes, né? Já dá para ver que é muito grande. Mas aí, em comparação com uma pessoa, dá uma olhada nessa pontinha, que é esse topo, né? Os engenheiros chegam aqui para fazer reparos, né? Eles sobem tudo isso para fazer reparos. Olha só o tamanho dos caras. Esse aqui é outro, né? Dá para ver que é outro modelo, né? Completamente diferente. Mas olha o tamanho dos caras, dos engenheiros aqui, perto do comecinho da pá, né? Desse catavento aí gigantesco. Então o negócio assim é realmente muito grande. O custo, né, para você montar isso em algum lugar também é muito grande. Então por isso que em muitas regiões não tem implantado, apesar de ter um potencial muito grande para produzir energia eólica, energia elétrica através da energia eólica. E o Brasil é um dos melhores países do mundo com maior potencial aí do mundo para energia eólica. O problema é que ela é cara, né? Mas mesmo assim existem algumas ideias aí de se implantar algumas células de energia eólica lá no Nordeste, tá? Principalmente na região litorânea, que é um dos lugares do mundo um dos lugares com ventos mais fortes, que nós encontramos ventos mais fortes. E superaria, inclusive, se a gente usasse energia eólica, né, que é essa daqui, superaria, inclusive, né, a energia hidrelétrica. Por quê? Sabemos
que a energia hidrelétrica, né, através das hidrelétricas, que são aquelas barragens nos grandes rios, como por exemplo Itaipu. Olha lá a usina de Itaipu. Aqui tem uma barragem, ó, percebe? Então, a gente sabe que esse tipo aqui de usina, né, usina hidrelétrica, na qual usa esse potencial aqui de movimento da água do rio, né, o potencial, a energia, na verdade, potencial transformado em energia cinética, né, dos rios para produzir energia, é o jeito mais utilizado pelo Brasil. Pronto. É o jeito mais utilizado aí pelo nosso país, né, para a produção de energia. Só que se a gente usasse energia eólica, a gente conseguiria produzir até mais energia elétrica do que em relação à energia produzida pelas usinas hidrelétricas. Tá? Só precisa do quê? Money, investimento. Né? A gente precisa de investimento ainda. A gente sabe que o Brasil não é muito bom assim para investir em muitas coisas, principalmente nessa questão aí de inovações tecnológicas, ciência, né? Pesquisa e tudo mais. O Brasil tem um histórico aí de não é que não se importe, né? Mas os governantes ainda têm uma certa fama mundial, inclusive, de não investir muito em ciência, tá? Bom, basicamente todos esses tipos de energia aí nós vamos ver como que funciona, essas fontes de energia para a produção de energia elétrica, né? Vamos ver como que isso funciona no decorrer desse capítulo. E esqueci de falar do seguinte, né? Energia elétrica natural que nós encontramos na natureza, nós só encontramos quando há descargas elétricas por raios, né? Quando existe o choque de massas de vapor de água, nuvens muito grandes, né? Que é difícil a gente aproveitar isso como energia elétrica para as nossas residências, por exemplo. O que pode acontecer é queimar os nossos eletrodomésticos, por exemplo. Se eles estiverem na tomada e cair um raio muito forte, né? Próximo. Então, ó, basicamente, a gente tem fontes de energia, né, na natureza, que nós transformamos em energia elétrica, e essa energia elétrica pode ser transformada em, por exemplo, energia mecânica. Por exemplo, os carros elétricos, né, eles funcionam à base de energia elétrica, então ele se movimenta, ele realiza energia mecânica tendo como fonte, né, uma conversão de energia elétrica em energia mecânica. Deixa eu ficar grandão aqui. Oi, tô aqui. Energia térmica, por exemplo, os chuveiros, eles usam essa energia elétrica e transforma, né? Tem um resistor lá, então tem uma resistência que faz com que essa energia elétrica seja transformada em energia térmica. Transformação de energia elétrica em energia luminosa, como por exemplo as lâmpadas, né? Por exemplo, essa daqui também, ó. Essa daqui também, né? As lâmpadas, a energia luminosa também dos televisores, né? Energia sonora nos aparelhos de som, por exemplo, esse headset aqui, ou a própria televisão, né? O som que sai do seu celular, que você carrega ele com energia elétrica, né? Através de um carregador. Beleza? Vamos ver o que mais. Bom, eu acho que são principalmente essas, né, que nós... energia térmica também para retirar a temperatura do ambiente, né? Você diminuir a temperatura do ambiente se estiver muito quente, né? Se estiver em alta temperatura. Então você retira a temperatura do ar atmosférico que está naquele ambiente através dessa dádiva aqui, né? Chamada ar-condicionado, não é? Muito importante aqui. Opa! Muito importante isso daqui para as nossas vidas, né? Beleza, galera? Misturei gente com galera, virou jalera. Beleza, jalera? Espero que eu não tenha falado demais, que não tenha confundido a cabeça de vocês. Qualquer coisa, vocês assistam mais de uma vez esse vídeo, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. E nas próximas aulas a gente vai continuar a falar sobre energia, correto? Então tá, gente, ó, um bom fim de semana, boas aulas para vocês também, bons estudos, se cuidem e a gente se vê numa próxima. Falou!